Instituído em novembro de 1989, o TGE, o Consiglio Generale dell'Italiana all'Estero, é o órgão de consulta do governo e do parlamento italiano sobre grandes temas de interesse da comunidade italiana no exterior. Seus órgãos são a Assembleia Plenária, o Conselho Diretor, as comissões temáticas e 3 comissões continentais, uma das quais a da América Latina, onde se situa o Brasil, que volta a ter 4 representantes. A eleição desses 4 representantes brasileiros acontece nesse sábado, dia 9, em Brasília, por convocação da Embaixada da Itália no Brasil. É uma eleição em que, a decidir, estão os 120 conselheiros dos 7 comitês que operam no Brasil, mais representantes de 54 associações escolhidas pela Embaixada. Durante as últimas semanas, ouvimos cada um dos 9 candidatos até aqui conhecidos, podem, inclusive, surgir candidaturas até na hora da Assembleia, e hoje os convidamos para um debate. Estão aqui a Ana Maria Cani Almeida, do Espírito Santo, deveria estar o André Lanzi, que justifica a sua ausência com uma gravação. Essendo impossibilitati a partecipare 2 importanti candidati, Stefania Puton di Rio Grande do Sul e Renato Sartori di San Paolo, ritengo che sarebbe meglio cancellare questo dibattito, non perché non sia importante, ma perché si creerebbe una disparità di condizioni fra i vari candidati. Per questo non parteciperò nemmeno io e vi auguro un buon... O Silmar Franceschetto, do Espírito Santo, Daniel Tadoni, do Recife, Pasquale Perrini, do Distrito Federal, o Renato Sartori, que não vai estar presente, hoje ele tem um compromisso na recepção do Luiz de Maria Vignali, o diretor-geral para os italianos no exterior, a Silvia Alciati de Minas Gerais, que é conselheira atualmente do CGE, a Stefania Puton, do Rio Grande do Sul, que também não está presente porque está fazendo a recepção, está envolvida na recepção ao embaixador Francesco Azzarello por esses dias no Rio Grande do Sul, e o Walter Petrucciello, do Paraná. A modalidade do debate pretende ser a mais livre possível. Por ordem alfabética, cada candidato terá 2 minutos para fazer sua apresentação, depois cada candidato terá 30 segundos para perguntar o que e a quem quiser, e o respondedor terá 2 minutos para a resposta. Em seguida, uma segunda rodada em ordem alfabética inversa, seguindo o mesmo estilo. E, no final, cada candidato terá 1 minuto e meio para suas considerações finais. Não haverá réplica. Vamos, então, ao debate com a intervenção mínima possível desse moderador. Em primeiro lugar, pela ordem alfabética, a Ana Maria Cani para fazer sua apresentação. Boa noite a todos. É um prazer enorme participar aqui. Sou um pouco imatura em matéria de participar de debate e tal, mas não quer dizer que não tenha as minhas ideias. Eu sou servidora pública federal aposentada e durante 30 anos trabalho e milito também na área da cidadania italiana, agora mais ultimamente com os movimentos. Participei desde a década de 80, 30 anos, 87, 88, com a implementação de associações no interior, para a gente renascer o movimento italiano, que na questão da guerra e no pós-guerra ficou um pouquinho apagado. Então, criamos associações, grupos de dança, coral, concursos, e essa é a minha militância desde aquela época. Sou sempre muito chegada a esses movimentos e gosto muito de participar. Então, assim, a minha candidatura é aqui, nesse sentido de continuar a trabalhar como presidente do Comitê do Rio de Janeiro, eleita recentemente, e no TDE com
alcançando um nível um pouquinho melhor para ver se a gente consegue também fazer um trabalho um pouquinho melhor para a nossa comunidade. Esse é meu objetivo. Com a palavra, o Silmar Franceschetto, do Espírito Santo. Boa noite a todos, boa noite, Perão, pela iniciativa do debate, a todos os candidatos aqui ao CIGE. Eu aceitei essa missão de me candidatar ao CIGE para trazer aqui uma proposta mais inovadora, uma proposta mais realista, né? Eu acredito que o CIGE e o comites são órgãos importantíssimos de representação da comunidade italiana no exterior, mas as regras são do Estado italiano, né, que faz as regras e apita. A minha proposta é no sentido de fazer um trabalho com as comunidades italianas, as associações, as representações italianas aqui no Brasil. A gente precisa de agregar a todos, ter uma articulação forte, criar uma nova estrutura que poderá ser no futuro uma confederação ou uma federação de italianos no Brasil, para que essa nova estrutura possa dar sustentação ao CIGE e aos comites. Então, assim, a minha proposta é, nesse trabalho, aproveitando a minha experiência que já tenho como pesquisador há mais de 30 anos na imigração italiana, já tenho 4 livros publicados, sendo 3 deles sobre imigração italiana, e minha experiência em comites do Espírito Santo desde 2015, quando participei ativamente da coordenação junto com Santa Catarina para a gente trazer o Sportello e a Agência Consular, e fazendo buscando um amplo leque de apoio junto à comunidade, junto às autoridades consulares, embaixador, autoridades italianas e autoridades locais. Eu acho que essa experiência foi válida e ela é muito exitosa, e essa experiência que a gente tem que trazer também para reforçar a participação do TGE e do Comites junto ao governo italiano. Tadone, por favor. Salve, buonasera a tutti, boa noite a todos. Eu sou Daniel Tadone, sou candidato aí a uma das 4 vagas do TGE. Sou ex-presidente do Comites do Nordeste e também estou nessa estrada da comunidade italiana há bastante tempo, mais ativamente desde 2014, com relação à questão da representação. Já fui funcionário dos consulados de São Paulo e Recife, já fui funcionário do Instituto Italiano de Cultura, sou genealogista, sou sociólogo, e como profissão trabalho no setor de transporte de cargas. Sou uma pessoa que me considero bastante combativo na defesa dos direitos dos cidadãos ítalo-brasileiros, sobretudo, obviamente, na questão dos serviços consulares. E considero que o TGE é um local em que nós devemos levar a representação dos cidadãos, né? Ouvir os cidadãos e levar os seus pleitos nessa outra sede, nessa representação intermediária entre os comites e o parlamento. Considero também que o TGE é um local em que deve haver transparência sobre as ações de cada um, né? Eu acredito, como já me manifestei, acredito que tem faltado um pouco de contato com a comunidade. Então, considero muito importante isso, né, que representar as pessoas que nos elegeram é o mais importante. Jamais devemos perder essa perspectiva. E é importante tentar buscar, obviamente, a união. Serão 4 conselheiros, há muito trabalho a fazer, e acho que daqui a 5 anos estaremos melhor do que estamos agora. Então, eu vejo com uma ideia bastante positiva do que vem pela frente, e fico muito feliz com os candidatos que estão aqui, os colegas, são todos pessoas capazes, pessoas com suas qualidades, mesmo aqueles ausentes. Conheço todos, talvez o Pasquale conheçamos um pouco menos, mas já se demonstrou aí sua garra na defesa da questão da imprensa, pela qual eu aplaudo, e considero que os 4 que são eleitos desses 9 estarão representando muito bem a comunidade ítalo-brasileira. O Perrini, por favor.
Boa noite a todos. Obrigado pela palavra. Boa noite, senhor Peron. Boa noite, colegas. É uma grandíssima felicidade hoje estar aqui, porque sou um imigrado em primeira pessoa, e como imigrado em primeira pessoa há 10 anos, depois de nascer e morar a Roma, na Itália, por quase 50 anos, cheguei aqui nesta que considero, já sou naturalizado brasileiro, a minha nova terra, a minha nova vida, vamos a dizer. E una longa esperienza na área turística, portanto sempre em contatto con pessoas. Cheguei aqui e fiquei estarrecido porque parece que haja uma Itália diferente daquela Itália que eu conheci na Itália. Estou falando principalmente da amministração pública, che aqui è poco accogliedora, per lo contrario do che acontece na Itália, poco proattiva, per lo contrario da quello che acontece na Itália, e soprattutto parece quasi che faccia una differenza entre italianos e italianos. È quasi incredibile se affermare questa cosa, ma vejo uma situação em que, entre os italianos e a administração pública italiana, hoje, aqui no Brasil, parece de estar ante uma situação de duas contropartes, uma de um lado e uma de outro lado, quando, na verdade, a administração pública da Itália somos nós. E os italianos são eles, o Estado italiano, é isso que aprendi. Situação difícil em todas as coisas. Listas de cidadania, difícil as relações, tudo com a necessidade de um grande trabalho. Ed è por isso che io mi sto candidando ao CGIE. Obrigado. Conselheira Silvia. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite nesses dias que nós estamos bem atarefados aí todos. Agradeço, né, inclusive a participação de quem está conosco. Lamento quem não pôde, por compromissos mais do que válidos, né? Então, eu queria aproveitar dessa oportunidade para me apresentar rapidamente, embora eu creio que a maioria já me conhece, devido ao fato que eu já exerci um mandato no TGE, foi uma honra para mim. Na verdade, eu acompanho a comunidade italiana há muitos anos, também fiz parte do Comites, já fui parte de associações, represento a associação aqui, né, durante a eleição, e eu acho que um dos principais motivos pelo qual eu estou me recandidatando é porque eu acredito que, apesar de tudo, ainda hajam muitos problemas a serem resolvidos. Então, a gente ainda tem muito a contribuir, acredito que eu posso estar trazendo um pouco da minha experiência para essa realidade, e posso também estar aí colocando algumas situações que não foram ainda sanadas e que precisam de combatividade, garra, vontade, e então a gente busca essa questão com os contatos e as relações que a gente já tem estabelecidas, tanto com os vários comitês, quanto com as associações territoriais, com as quais a gente precisa ter sempre esse constante encontro e troca. Então, eu venho nessa busca e acho que, juntos, se conseguirmos construir uma aliança entre os conselheiros eleitos, os comitês e as associações, juntos podemos mais. Eu acredito que a união seja forte e possa trazer a contribuição que talvez ainda falte para que a gente consiga tirar algumas coisas do papel. Obrigada. Walter, por favor. Innanzitutto un caro saluto a quelli che vedranno questo dibattito, un caro saluto agli amici che partecipano, e digo uma coisa para vocês assim com muita sinceridade: falar de si próprio é uma das coisas mais difíceis que existe, porque se você fala o que você é, o que você faz, muita gente pode achar prepotência. Se você não fala nada, acham que você não fez nada. Então eu estou
me apresentando como candidato ao TIDE, porque considero que eu tenho uma experiência extraordinária neste organismo. Eu já fui conselheiro do TIDE por bem 17 anos e tenho uma história muito interessante, porque quando eu me candidatei a primeira vez, praticamente como um outsider, e me elegi, no segundo mandato, o mesmo trio que se elegeu no primeiro comigo também era candidato e nenhum deles se reelegeu. Eu fui o único reeleito dos 4 conselheiros naquela ocasião. Para mim foi um motivo de orgulho extraordinário. E por que isso? Porque eu tinha e tenho uma vasta lista de ações concretas que eu realizei em prol da nossa coletividade. E assim, muitas vezes, eu não coloco isso a público e já fui criticado até por isso. Se você não fala o que você faz, eu digo sempre, é tão difícil falar do que você faz, porque muita gente vai pensar que você é prepotente, que você está dizendo uma coisa que você não fez. Mas eu gosto muito de elencar o meu primeira batalha, que está gravada ainda hoje numa fita VHS, que era em favor de uma lei que desse o direito aos descendentes do Império Austro-Húngaro, os trentinos, de se tornarem italianos. Claro que eu não fiz lei, eu não sou parlamentar, não fui parlamentar, mas eu lutei por isso. A lei saiu por questões parlamentares, por pessoas que tomaram esta iniciativa, fizeram as leis e a 379 saiu. Eu tenho orgulho de dizer que eu estava presente no parlamento quando a reunião havia sido lá, quando a Belloni, então ministra Belloni, apresenta uma lista de consulados para fechar, e entre eles está o consulado de Recife. E eu imediatamente, naquele exato momento, liguei ao caríssimo, infelizmente não está mais entre nós, Salvador Scalia, presidente do COMETS, que me direcionou também ao cônsul Ângelo Bitirré, pedindo dados técnicos para que pudéssemos apresentar para que esse consulado não fosse fechado. Isso aconteceu, também está gravado, e graças a Deus o consulado de Recife continua aberto. E assim, tantas iniciativas que eu efetuei naquela ocasião. E por que eu quero me apresentar de novo? Porque eu não pude me candidatar ao COMETS. Esse ano eu faço 39 anos em outubro de atividade nesses organismos. E como eu não pude me apresentar ao COMETS por questão legal, eu achei que o TIDE é minha única cartada e última cartada da minha vida associativa, da minha vida dessa questão de participação na atividade ítalo-brasileira, porque depois eu vou ter que dar espaço para os jovens, porque também é normal na vida da gente fazer isso. Então, eu quero ainda, acho que tenho experiência, tenho saúde e ainda, se não sou jovem, sou jovial para apresentar o meu trabalho em benefício da comunidade italiana ítalo-brasileira. E quero realmente retornar lá, porque eu tenho certeza que eu posso contribuir imensamente para toda a nossa coletividade. E tenho certeza que qualquer um dos colegas que for eleito, vamos estar unidos em benefício do Brasil e da nossa coletividade. Bem, feita a apresentação, passamos agora, então, à primeira fase primeira rodada de perguntas dos candidatos. Começando pela Ana Maria Cani, 30 segundos para uma pergunta. A quem que você pergunta? Eu gostaria de perguntar ao Dr. Pasquale Perrini, porque eu tenho visto as colocações dele no 7 comités em favor da liberdade de imprensa, as iniciativas dele, e é uma pessoa muito proativa. Eu gostaria de perguntar o seguinte: existe estatutariamente o TIDE, o Estatuto do TIDE. Então, as atividades de um eleito, eles vão se desenvolver ali dentro, ok? Mas, na sua opinião, haveria qualquer coisa a mais que poderia ser desenvolvido, qualquer tarefa que seria um pouco fora dessa, que você poderia desenvolver, vamos dizer assim, não paralelo, mas que também pudesse desenvolver, não só se atendo àquela questão do TIDE? Muito obrigado, Ana. Sim, tem grandes coisas. Na minha opinião, a atividade de um membro do TIDE é, sobretudo, fora das reuniões.
É necessário lembrar que os membros do CGE, por quanto o CGE seja um órgão consultivo e por quanto possa emitir pareceres, recomendações em relação às atividades governamentais, principalmente faz uma atividade de representação. Portanto, a lei atribui ao CGE a possibilidade de ter as portas abertas completamente em toda a administração do Estado. O membro do CGE, pelo que diz o artigo 3 da lettera E da lei constitutiva do CGE, tem direito de acesso em todas as administrações públicas. Portanto, a primeira coisa que deveria fazer um membro do CGE é ir dentro das administrações públicas, quais são os consulados, para saber quais são os dados internos que estão causando esta situação inacreditável de filas de cidadania. E mais, a lei prevê também que o membro do CGE possa e tenha direito de ser convocado em todas, nenhuma excluída, as reuniões dos comitês. Ed è, na minha opinião, uma coisa que constitui um dever muito importante do membro do CGE, porque senão como faria o membro do CGE a se tornar representante dos anseios da comunidade italiana? Isso io, daquilo que pesquisei, daquilo que perguntei, está acontecendo pouco, deveria acontecer muito mais. Ok. Obrigado, Perini. Agora, a pergunta faz o Silmar Franceschetto. Para quem? Perdão. Bom, vamos fazendo um rodízio, né, para todo mundo perguntar e responder, né, todo mundo tem oportunidade. Então, eu vou perguntar para a Silvia, né? Bom, a gente vai fazendo esse rodízio. Silvia, você que com experiência no CGE, como atual membro do CGE, tem sido discutidas questões de renovação, né, do CGE, do COMPES, né? Quais são as principais propostas aí nessa renovação do Conselho Geral dos Italianos do Exterior, aí para melhorias e para que tenha mais voz e vez aí diante do Estado italiano? Bom, obrigada, Silmar. Na verdade, em 2017, o Comites e o TGE juntos levantaram várias opiniões junto aos membros dos comitês e os conselheiros do mundo para criar algumas alternativas na lei, tanto da comunidade como comitês, quanto do TGE. Então, foi feito esse levantamento, foi composta uma nova proposta, que inclusive está na gaveta aí de alguns, que não foi para frente e nenhum político adotou essas propostas. Porém, quais são elas? A primeira é justamente a criação de um espaço e de algumas cotas, tanto para as mulheres quanto para os jovens, dentro dos comitês, para que eles possam compor esse órgão e contribuir para a renovação. Existe também a possibilidade aí de estar abrindo o TGE para uma fórmula diferente de eleição, né? Eu imagino aí até mesmo, quem sabe, um futuro, a possibilidade de uma eleição direta, né? Existe também a questão da contribuição de vários países dentro do TGE. Nesse momento, a gente está vivendo uma coisa absurda, que é que a África não está mais representada dentro do TGE. Então, nós protestamos e reclamamos, porém, pela lei é uma questão apenas numérica. Então, como a comunidade italiana na África diminuiu em proporção ao resto do mundo, perdeu sua representatividade. Então, a gente acredita que deva ser criado um outro elemento para que haja equilíbrio e que todos os continentes, pelo menos, sejam representados. Então, essa é uma das questões. Existem várias outras, infelizmente o tempo é curto, mas a gente quer que ele melhore para se abrir para a comunidade um pouco mais. Ok, obrigado, Silvia. Agora o Tadone pergunta, para quem, Tadone? Bom, vou perguntar para o meu colega Walter Petrucciello. Walter, você citou essa sua ação com relação ao consulado de Recife, e da qual sou testemunha, eu trabalhava no consulado na época.
nós temos graves problemas em vários consulados com relação a questões ligadas aos serviços consulares, os passaportes, a cidadania, o registro civil, sobretudo uma falta de uniformidade, com relação aos procedimentos, né? Nós sabemos que é uma reivindicação vintenal aí, ou mais do que isso, e você é testemunha ocular de toda essa história. O que você acha que os conselheiros do TDE eleitos no Brasil poderão fazer, mesmo sabendo de um histórico pouco frutífero de tentativas, com relação a essa questão de melhoria dos serviços consulares, para haver mais previsibilidade e mais uniformidade nas decisões em cada um dos 7 consulados que nós temos no Brasil? Excelente pergunta, me dá a oportunidade de dizer uma coisa. Primeiramente, informar que muito desse serviço ruim que é prestado é por falta de estrutura pessoal, né? De falta do orgânico pessoal. Eu sou testemunha ocular do que acontece, porque tenho a esposa que é funcionária do Ministério das Relações Exteriores da Itália, e aqui, quando se faz a lista para que venham cobrir os cargos, ficam vagos, porque o Ministério fez tantas modificações em detrimento dessas pessoas, que hoje quase ninguém quer vir ao exterior. Isso é na questão orgânica. Em relação aos procedimentos, nós já fizemos, quando eu fui presidente do COMITES e do Intercomites, nós fizemos várias reuniões pedindo, inclusive Curitiba era um modelo de algumas coisas boas, tinha no seu vademecum, digamos assim, da própria questão da cidadania, e nós reunimos, você presente, o conselheiro do TDE, e pedimos que fosse uniformizado com estas coisas boas que nós apresentávamos aqui, e muitas delas dos quais nasceram até por sugestão minha e com excelente relacionamento que tinha à época com o cônsul de Veneza, que coincidentemente voltou agora. O que acontece? Que alguns cônsules, no lugar de pegar as coisas boas, eles acharam que o que se estava fazendo aqui não era legal e quiseram modificar aquilo de bom que nós fazíamos para colocar as coisas de ruim que eles faziam. Então, eu acho que enquanto nós não fizermos uma reunião do Intercomites e, obviamente, dos conselheiros eleitos e levantar essa voz de maneira muito firme, inclusive talvez até com argumentos técnicos e levando esta coisa até por órgãos mais altos do que o próprio consulado, no caso, vamos dizer, de turno, o Vinhale de turno, e dizer que o que está acontecendo é uma aberração. Eu posso te enumerar, e perderíamos muito tempo aqui, mas casos que você não iriam acreditar que acontece dentro dos consulados, né? Provavelmente vocês até conheçam, mas cidadania sendo negada por absurdos. Vou dar um exemplo ridículo. A pessoa se inscreveu na fila de espera há 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? Foi chamada agora, mas mudou-se do Paraná, foi morar em São Paulo, né? Não, o senhor não pode apresentar os documentos aqui, o senhor tem que entrar na fila de São Paulo agora. Quer dizer, coisa absurda. Eu, quando me inscrevi, eu morava aqui, quer o endereço, quer o comprovante da época? Não quero. O senhor tem que se apresentar lá. Então, eu não pude levantar esse problema, porque eu não tenho nenhum título, mas eu vou levantar esse problema com uma voz até muito alta nesse sentido, não contra o cônsul, que às vezes nem fica sabendo dessa situação, mas contra os funcionários, que muitas vezes, absurdamente, né, tomam atitudes que não deveriam tomar. Disse bem o Perrine, a questão, muitas vezes, de como eles tratam as coisas e como tratam as pessoas. Então, acho muito importante uma união muito forte de todos aqueles que foram eleitos e dos COMES e Intercomes para que nós retornemos a esse tema. Ok, obrigado, Walter. Agora o Perrine com a palavra para a pergunta. Muito obrigado, senhor Peron. Eu também gostaria de fazer uma pergunta ao advogado Pedruziello, de advogado para advogado. Ante uma experiência longa, ante uma atividade de advogado, temos uma novidade importante dos últimos meses, que será argumento, com certeza,
do CGIE. Una deputata che si chiama Elisa Siragusa, che non è una amante do ius sanguinis, como sabemos, descobrimos también que no es ni amante del propio CGIE, dato che presentò una proposta di lei in ottobre del 2021, in che ha un argomento che a fronte di una rappresentanza diretta a livello locale, comites, e a livello generale, ossia os nostros representantes del Parlamento, sembra dunque ormai superata la necessità di mantenere in funzione il CGIE e la chiede abolì il CGIE. In esta abolição, in esta abrogação do CGIE, ela pensa a un congresso dei presidenti dei comites para substituir a rappresentanza con il CGIE. Dato che questa è una proposta che foi presentata, ainda si incontra no início da sua discussão, e o CGIE, pelo que refere-se às propostas de lei, tem a prerrogativa de se poder manifestar. Eu gostaria de conhecer a posição do advogado Petruzzello sobre este assunto. Eu acredito que, com o advento da eleição parlamentar, muitos parlamentares, né, não eleitos no exterior, mas próprios italianos, que não conhecem a nossa comunidade, achavam ou acham que, porque temos lá alguns representantes eleitos pelo povo para o parlamento, que o TGE não serve para mais nada. Tanto assim que eles reduziram, a própria legislação reduziu o número de participantes do TGE de 94 para 69, retirando, inclusive, né, a Silvia dizia aí, até se fosse 94, talvez as representações ainda poderiam ter sido alargadas. Mas não tem dúvida nenhuma que o TGE precisa ser reformulado, não extinto. Ele precisa de uma legislação mais moderna e que se adeque às atividades que os parlamentares têm hoje. Porque nós estamos isolados dos parlamentares, porque a legislação que criou o TGE não fala em parlamentar, não existia parlamento. Não é? Então, eu acredito que se nós conseguíssemos uma lei um pouco mais clara, um pouco mais moderna, você dizia agora há pouco aí que um dos artigos da lei permite você ter acesso aos órgãos públicos. Eu duvido que um conselheiro consiga entrar em qualquer órgão público. Eu duvido que um conselheiro consiga ir dentro de um consulado e pedir que quer entrar assim do nada. Se o cônsul de turno não for gentil e não tiver um bom relacionamento, simplesmente ele não deixa isso, eu sei porque já aconteceu. Então, assim, a legislação precisa ser reformulada. Ela precisa realmente. Poderia até ser, eventualmente, que um conselho de presidente do COMITES pudesse ser um TGE. Eu não vou advogar aqui a causa de que o TGE tem que ficar sozinho, sem nada. Pode ser, talvez seja uma ideia que pudesse, porque não mudaria nada, existiria o TGE apenas com outras representações, mas, de qualquer forma, são 150 COMITES aí ao redor do mundo, então você teria... Talvez até complicasse a atuação do TGE você fazer uma reunião com 150 presidentes no lugar de 69, que é hoje, né? Eu não vejo motivo para extinguir o TGE, não vejo motivo. Eu vejo, sim, que nós precisamos de uma legislação um pouco mais atual, um pouco mais moderna, que nos coloque... Eu não quero igualdade de condições com o parlamentar. O parlamentar faz a lei, o parlamentar vota no parlamento, mas eu gostaria muito que os parlamentares dessem ouvido, né, aos representantes eleitos para que a gente pudesse transferir a eles algumas responsabilidades, alguns dados que pudessem ser úteis para a comunidade que eles representam. Então, eu acho que essa deputada ela não sabe o que é comunidade no exterior, não é? Você falou que veio da Itália, a migração. Eu também da migração, sou nascido na Itália também, Prato la Serra, província de Avellino, de Mama Veneta, per cui sono mezzo terrone, não o terrone inteiro. Mas, assim, retomando o discurso, eu acho que ela precisa, antes de mais nada, conhecer a comunidade no exterior e ver o que ela representa para a própria Itália. Mas abolir o TGE não é questão que se deva discutir. Ok, Walter, obrigado. Agora com a Silvia com a palavra para uma pergunta. Para quem pergunta, Silvia?
Bom, eu gostaria de perguntar, se possível, para a Ana Kani. Nós tivemos, inclusive, uma troca, né, de ideias aí, e ela me perguntou sobre o que eu haveria feito para a questão da cidadania materna, e então eu tive a oportunidade de explicar para ela que, inclusive, nós tentamos, dentro do TDE, debater esse assunto em mais de uma Assembleia Geral, e, inclusive, contribuímos com um documento, a pedido, inclusive, do Merlo, para uma possível reforma sobre a cidadania, onde eu explicitamente coloquei que no artigo 1, inciso C, não sei o que lá, havíamos colocado, seria necessário colocar que a cidadania materna deveria ser absolutamente reconhecida, excluindo qualquer discriminação para a mulher. E também um pequeno adendo sobre a questão da reabertura dos prazos para a cidadania trentina. Né? Essa é uma das outras tantas propostas que ficou engavetada nesse período, mas eu vi que a Ana gosta desse tema e é atraída por essa luta, que eu acho que é legítima, eu também sinto vergonha nisso. Então, eu gostaria que ela nos contasse um pouco do que ela pensa de poder fazer em relação a isso. Esse tema, Silvia, vem para mim assim, até com uma coisa paralela na minha militância do dia a dia. Eu já participei de União Brasileira de Mulheres, e são muitos os assuntos que a gente tem para discutir. Porque essa discriminação, ela é milenar, ela existe, não é? E hoje ela se reflete, inclusive, na sociedade italiana, não é diferente da nossa, que a mulher vai para o mercado de trabalho e ganha menos do que o homem, não é? E que o homem parece que tem sempre a cordinha, a varinha de condão na mão, que ele resolve tudo, mas a mulher não teria essa capacidade. Eu, inclusive, sofro isso. Durante a nossa campanha aqui, teria havido um comentário assim: a velha guarda deveria se retirar. Eu não vou me retirar, Silvia. Eu não vou, porque eu acho assim, eu tenho um vigor, eu tenho uma vontade, eu tenho uma expectativa de luta. Eu não vou morrer parada, sentada, sabe? Então, assim, nesse âmbito da cidadania por linha maternal, em UTDE teria um papel importante, porque eu penso assim, se houve já... Você vê, eu posso fazer um pequeno lembrete do decreto Salvini, o famigerado decreto Salvini. Sabe o que tinha no decreto Salvini? Liberava a cidadania maternal e também, porque teria obrigatoriamente que vir no bojo, que a mulher italiana que aqui se casou com um brasileiro também não perderia a cidadania brasileira, porque também tem isso. São dois pontos de discriminação. A lei de 48 e se eu tenho pessoas que me procuraram, minha avó era italiana, mas não pode passar porque ela casou com um brasileiro. Entende? Tem a linha, o filho nasceu depois, mas tem esse problema. Então, assim, é uma luta que eu vou travar sempre na minha vida. Em relação à eleição do TDE, o que eu acho que nós precisamos fazer, assim? Eu concordo com o Petrociello, nós precisamos ter uma posição um pouco mais firme, de fazer valer, unir todas as mulheres. Bom, tem o UBM, tem o não sei o quê, União Brasileira de mulheres negras, em favor disso, sabe? E é uma luta que nós temos que unir as mulheres italianas também nessa reivindicação. Então, eu particularmente penso assim, na minha cabeça, bom, o que nós podemos fazer? Primeiro, nós temos que encaminhar, porque ali está a importância da política para o TDE. Nós temos que encaminhar ao parlamento italiano moção de repúdio. Isso é perfeitamente no repúdio ao fato de o parlamento italiano não chamar essa discussão e não colocar por terra imediatamente essa questão. Em segundo lugar, precisaria fazer uma ação judicial de tratamento diferente entre homens e mulheres? É claro, gente. Se diplomaticamente, se o decreto Salvini, no acordo feito depois para não limitar, saiu do decreto, o que nós temos que fazer?
Não teve iniciativa, e aí você pode me responder assim, não teve nenhuma iniciativa de nenhum parlamentar que dissesse, olha, eu vou fazer uma proposta aqui porque eu considero ilegal esse tratamento destinado às mulheres. Não tenho conhecimento. Então, nesse sentido, junto com o TDE, nós sensibilizarmos e dissermos assim, não tem nenhum político sensibilizado? Vamos fazer uma ação judicial ao parlamento, à justiça italiana? E dizer, ok, nós estamos sendo discriminados, e por conta do quê? Não existe nada para discriminar as mulheres, né? Então, a minha ação seria bem nesse sentido, uma ação veemente. Acho que nós temos que ter mais, sabe, amplitude nas nossas ações, questionar mais, publicar mais, fazer conhecer mais, não é? Por exemplo, as mulheres brasileiras que não são descendentes, elas não sabem disso? Mas elas precisam também saber, não é? Existe uma pessoa que me passaram a semana passada que fala muito sobre isso, me parece que é uma apresentadora de um canal de televisão, onde ela comenta essa questão do salário, não é? Do trabalho da mulher em confronto com os homens, uma indignidade de ter um salário menor. Então, além de eu ter essa consciência da discriminação da mulher em nível, até nós vivemos isso na família, não é? O pai mandava e a mamãe tinha que obedecer, não podia levantar a voz, era mais ou menos por aí. E isso é muito triste, viu? Na época, eu lamentava isso, mas por que minha mãe fica quieta? Isso eu já tinha comigo, não é? Até entender toda essa problemática. Então, hoje eu me sinto numa posição de não parar de lutar em relação a isso. E eu acho, assim, que eu, como representante do TDE, eu teria uma ação, assim, bastante profunda nesse sentido aí. Bastante contundente, digamos, né, Petruccielli? Bastante contundente. Até em homenagem ao tema, passamos bastante do tempo, né? Tá ok. Obrigada. O Walter com a pergunta, então, Walter. Na verdade, eu vou trocar a pessoa que eu iria fazer a pergunta para que também outras pessoas tenham oportunidade de se manifestar aqui. Na outra ocasião, se ainda, eu acho que eu ainda tenho direito a mais uma, depois eu farei para a Silvia, a quem eu gostaria de ter feito uma pergunta, mas agora eu vou mudar o tema e vou fazer a pergunta para o Daniel Tadoni. Tadoni, você é um profundo conhecimento de muita matéria relativa à nossa comunidade, à cidadania, enfim. Eu vejo você muito ativo aí nas redes sociais, você goza de um grande prestígio entre os jovens, né? Lutou muito aí, aliado com outros jovens com relação a essa fila, participou de manifestações, assim como eu também participei, mas vocês mais jovens que eu, certamente. E a minha pergunta assim, é muito, muito direta com a questão da transmissão da cidadania iuris sanguinis. Nós, agora, em julho, vamos ter um julgamento que pode acabar com a nossa descendência, não com a minha, porque meus filhos são registrados, nasci na Itália e tal, mas aquelas pessoas que estão na fila, aquelas que procuram até hoje, quarta geração, que querem ser cidadãos, que têm o direito, porque a lei é que determina. Como é que você está vendo este julgamento? Como é que você está vendo essa situação da chamada grande naturalização, que vai ser julgada, porque alguém desenterrou, né, que o Brasil, em 1889, teria feito um decreto dando a cidadania brasileira ou a nacionalidade brasileira para todo estrangeiro que estava aqui, mesmo que a pessoa não tenha se manifestado, e mesmo que talvez não tenha nem querido se manifestar ou não tenha querido a nacionalidade brasileira. Como é que você está vendo isso? Qual é a tua visão desse tema e qual é o teu conhecimento desse assunto? Bom, eu agradeço a pergunta, é um assunto que eu sempre tenho como muito importante, né? E para falar dele, acho que eu precisaria de umas 4 horas. Mas eu acho que essa situação se insere numa situação mais grave, em geral, que eu digo há muito tempo, e talvez seja uma das poucas vozes que fala sobre essa questão, que as questões ligadas à cidadania italiana, elas operam num nível que eu devo usar uma palavra um pouco, talvez, radical, que é bagunça. A cidadania italiana
é uma bagunça. E isso é uma coisa absurda que um país como a Itália, um país com a tradição da Itália, tenha um dos seus bens mais importantes, que é a sua própria nacionalidade, sua própria cidadania, tratada de uma forma que, na minha opinião, é uma forma leviana, ou seja, uma forma com leggerezza, no sentido que você tem uma infinidade de interpretações sobre o mesmo tema, seja administrativamente, ou seja, no Brasil existem 7 consulados, às vezes agem de 7 formas diferentes. Na Itália existem quase 8.000 municípios, você tem interpretações infinitas sobre a mesma situação, e até mesmo, pasmem, os juízes na Itália interpretam cada um pouco da sua forma. Alguns inventando renúncias tácitas porque uma pessoa se declarou brasileira num registro civil brasileiro, quando ela era nascida no Brasil. Enfim, os absurdos são infinitos. E eu vejo com muita preocupação todo esse cenário. Por quê? Porque existe um órgão que é o responsável por esse tipo de normatização, que é o Ministério dell'Interno, que se furta há décadas de normatizar uma série de situações que deveria normatizar e não o faz. Com relação a essa sua pergunta específica com a decisão da Corte de Cassazione, eu espero e tento estar otimista e tranquilo, porque eu acredito que a Corte de Cassazione é um local em que haverá e se fará justiça. Então, eu procuro estar muito tranquilo com relação a isso, porque a tese da grande naturalização, ela é um absurdo ab ovo, ou seja, desde a sua gênese, ela é absurda, já foi julgada absurda praticamente 115 anos atrás, ou seja, não é algo novo, né? Algo que nunca pegou, algo que na época foi pouquíssimo considerado, então não faz sentido ressuscitar esse tema, e eu acredito que a Corte vá decidir em favor do que é o direito, ou seja, do que é o fato de que esses nossos antepassados, eu também não me veria afetado pessoalmente com a grande naturalização, nem com uma série de outras invenções malucas que inventaram, mas eu também entendo e me sensibilizo que esse é um tema muito complexo, e uma coisa que eu cobrei publicamente do próprio Tidier é uma fala pública dos nossos conselheiros com relação a isso, mas pública é pública, né? Ou seja, falar de forma muito clara para toda a comunidade, e eu acho que faltou um pouco isso, né? Mas há sempre tempo da gente recuperar, e eu espero que os 4 que entrarão a partir aí do dia 10 de abril possam aproveitar essa calendarização dessa decisão para emitir uma declaração conjunta contrária a esse absurdo, e talvez a primeira luta que nós teremos pela frente. Obrigado, Tadoni. Voltamos com o Walter, agora situação inverte. Walter, você começa com a pergunta, então, primeira pergunta da segunda rodada. Então eu vou ter a oportunidade de fazer a pergunta para a Silvia. Silvia, longe de qualquer crítica, porque a gente não critica a opinião, a gente debate a opinião. Eu gostaria de entender uns artigos que você publicou, algumas coisas que você publicou, onde você praticamente condenava a transmissão iuris sanguinis, colocando praticamente um paleto que você defendia que tinha que saber a língua italiana para obter o reconhecimento da cidadania. Não que você era contra o iuris sanguinis, mas eu digo, era um bastone tra le ruote que você queria colocar. Como que você continua analisando este tema? Você ainda é a favor a isso? E como é que você vê isso, já que a legislação, a atual, a antiga Lei 555 de 1912 e a atual 91 de 92 fala et cittadino per nascita? Como é que você vai exigir
que o nascituro vá falar italiano para o pai poder reconhecer a cidadania? Ou você tem alguma outra forma que você estava pensando ao colocar essa tua opinião? Então, gostaria só de saber qual é o seu... Aliás, vou dar até a oportunidade para que você se manifeste sobre isso, porque muita gente fala, mas nunca teve a oportunidade de falar com você, para que você explicasse bem esse tema aí. E Silvia? Obrigada, Walter. Bom, na verdade, tem também, né, eu vou acrescentar talvez um pedacinho que você não falou, é sobre a questão da Ius Schola, né, também entrou nessa discussão. Então, eu acho o seguinte, o Ius Sanguinis, para nós italianos, é muito natural, né, então eu acredito que não exista chance ou oportunidade dele ser extinto. A questão da introdução da prova de língua italiana para a obtenção desse reconhecimento, ele veio até mesmo porque foi criada a obrigatoriedade a quem adquire a cidadania por casamento, a necessidade de fazer uma prova ou de apresentar um certificado B2, né? Então, que é um nível alto, e a gente vê, então, casais que buscam a cidadania, onde o marido ou a esposa, que, na verdade, não tem origem italiana, tem que comprovar que conhece o idioma italiano, enquanto o verdadeiro italiano muitas vezes não fala italiano. Então, entrou nessa questão da polêmica sobre conhecer ou não o idioma italiano, eu acho que é um incentivo, é uma coisa importante, entendo perfeitamente que, conforme a lei, não tem como, a gente nasce italiano, né? Mas eu acho que é uma questão até um pouco de consciência, né? Que as pessoas aprendam o idioma do país do qual eles se tornam cidadãos, senão eles se tornam cidadãos, digamos assim, cegos, surdos e mudos, porque eles não vão conseguir entender o que vem da Itália para eles, eles não participam, não tomam ação nas atividades, acabam não votando, que é o que a gente tem visto aí, né? Então, acho que essa questão vem muito de encontro a uma consciência. Então, o aprender a língua italiana é um aprender o todo, a cultura. Eu falo que é uma questão de educação cívica, saber um pouco mais sobre a Itália. Então, acho que isso vem num pacote que eu acho que deveria, né, fazer parte de um conjunto de quem busca a sua cidadania. Entendo que, legalmente, como é ius sanguinis, isso não vai ser retirado. E quando eu falo de Ius Schola, também tem a ver com isso, com o aprendizado. Existem hoje crianças que nascem na Itália, vivem até aos 18 anos considerados estrangeiros e depois podem optar por se tornar italianos. Nesse caso, eles vão estar, durante 18 anos, considerados estrangeiros, sendo que talvez eles nunca foram até a pátria deles, porque eles nasceram na Itália e sempre viveram lá. Então, eu sou favorável também a um sistema híbrido, Ius Sanguinis e Ius Schola, para abrir a oportunidade e reconhecer as novas gerações de ítalo-estrangeiros que vivem na Itália, criando essa comunidade mais ampla, que eu acho que a gente precisa abrir a cabeça e ver que o mundo hoje é globalizado. A movimentação e a flexibilidade de mover, de mudar de país e nascer aqui ou ali, não nos torna menos italianos, mas a gente deve abrir oportunidade a outros de ser italianos também. Então, essa é um pouco a minha visão. Obrigada. Silvia, fica por aí que, coincidência ou não, quer dizer, a tua voz de fazer a pergunta agora. Para quem que você pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o Pasquale Perini, já que ele é muito entendedor das leis e advogado e tudo mais. Como o Walter acabou de me perguntar algo ligado ao idioma, né, o aprendizado da língua italiana, que eu acho que é um patrimônio enorme para nós, da nossa comunidade, eu tenho visto que as luzes estão se apagando sobre os enti gestori que nós temos aqui no Brasil. Então, a força que o idioma italiano tinha vem diminuindo. E a legislação que a gente tem é uma legislação antiga. O Ministério criou algumas circulares para tentar melhorar isso, e o que a gente tem visto é que os nossos enti gestori no Brasil estão quebrando. Os últimos, nós temos só mais 4, dos quais 2 estão com as contas bloqueadas e provavelmente não serão mais financiados,
ficaremos só com 2. Então, o que você acha que pode ser feito para tentarmos resgatar essa situação? Bom, obrigado, Silvia. Este é um dos temas que entram em um âmbito que eu considero muito mais amplo. Ou seja, nós sabemos que o nosso país é um dos poucos países que pensa a sua população que está longe do país, tanto como faz a Itália. Não é só a situação de colocação financeiras para, como está dizendo justamente você, a divulgação adequada, o estudo da língua, portanto, o fomento docentes e gestores neste sentido. Mas sabemos que são os próprios financiamentos referentes à CGIE, referentes a comités, sono una dimostração contínua que a Itália tem, sim, no seu coração, a população que vive no exterior. Ou que nós temos que, talvez, aprender um pouco melhor, e que sabe que o trabalho no CGIE possa servir para tramandar esta forma de comunicação, é exatamente o fato de aprender a como utilizar melhor estas possibilidades que são fornecidas, mas obviamente são fornecidas com base em uma legislação que é diferente da legislação que temos aqui, é também uma forma de ver a ajuda financeira de um modo diferente de como eu estudei aqui no Brasil e vi que é uma grande diferença o modo de ver os cidadãos no exterior quando se fala, ecco, de este país em relação aos seus cidadãos e a Itália em relação aos seus. Portanto, é uma forma de aprendizagem que nós temos que ter para aprender a fazer quê? A fazer aquilo que na Europa se começou a fazer décadas atrás, como utilizar os financiamentos europeus e não perder estas grandes oportunidades. Na mesma situação, devem, na minha forma de ver, os membros do comités, os membros do CGIE, ter aquela tarifa de se propor como intermediários neste tipo de situação, porque obviamente a aprendizagem em relação à legislação italiana não sempre pode ser uma coisa que esteja ao alcance de todos. Portanto, é isso que eu vejo mais. Talvez o não sucesso possa ser causado de uma falha de comunicação ou uma falha de boa comunicação que permita realmente de poder alcançar aquelas ajudas que existem, mas não sempre são utilizadas da forma que poderiam, com a consequência de ter insucessos. Bom, outra coincidência, o Perrini, pela ordem alfabética estabelecida, deve perguntar a quem agora, Perrini? Então, bom, eu gostaria de perguntar, de fazer uma pergunta, então, à presidente do Comités do Rio de Janeiro, que sabemos é muito ativa com toda, mais de algumas atividades de, como posso dizer, fomento da divulgação da cultura italiana, da tradição italiana, da língua italiana, do intercâmbio. Eu me refiro a várias coisas lidas e conhecidas através das nossas comunicações nos grupos dos comités. Agora, eu me pergunto e pergunto a Anna, e como CGIE
O CGE também tem entre as suas finalidades específicas de lei aquela de promover, reforçar o laço de coligação da comunidade italiana, no Brasil, obviamente, com a vida política, cultural, econômica e social da Itália. Agora, esse trabalho que você faz no Comites é, apesar que há pouco tempo, já muito. E como CGE, como é que veria a execução deste trabalho? Muito bem, muito obrigada pela pergunta, me dá a oportunidade de lhe responder, de responder a todos, né, e à comunidade. No Comites você faz, é como se, eu estabeleceria um paralelo entre o Comites e o TDE. No Comites, você faz o mesmo trabalho, ou seja, fomentar, trocar, incentivar, incluir, não é? No TDE, você tem uma possibilidade maior. Por quê? É como a Silvia comentou numa das suas falas. Nós vamos criando os liames. Nós estamos num nível mais elevado, onde você vai ter um grupo de 69 pessoas e que estão ali todos pensando a mesma coisa, ou seja, ligar a comunidade italiana com a comunidade brasileira e fomentar as suas devidas histórias e raízes. Bom, no pouco tempo do meu Comites, eu pensei assim, tá difícil fazer alguma coisa, mas outras eu já fiz mais rápido. É assim, por exemplo, como é que você faz intercâmbio econômico? Na minha gestão, na nossa gestão do Comites, do qual o Silmar faz parte, nós já tivemos, na semana retrasada, reunião com os empresários aqui em Vitória. Por quê? Porque o Espírito Santo, nos últimos 10, 15 anos, ele apresentou um crescimento do seu PIB, por exemplo, e da sua capacidade produtiva. Então, nós temos aqui, e que desponta ali na região sul e na região noroeste, uma capacidade muito grande de produção, não é? A produção, como é que você vai trocar? Então, vem aqui o embaixador, vem aqui o cônsul, você faz essas reuniões e diz, olha, nós temos isso e nós precisamos disso. Dessa forma, você fomenta essa discussão a respeito das capacidades que o Estado tem e que o Brasil tem. No TDE, você faz em nível mais elevado. Tem o Espírito Santo, tem o Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Santa Catarina, ok? Em nível aqui, a gente fala em micro, não em macro. Mas é mais ou menos essa atitude. Nós temos que procurar fomentar. De que forma? Não é? Nós temos o intercâmbio profissional. Não é? Esse intercâmbio profissional, já coloquei no grupo, por exemplo, no fim do mês de abril, nós já temos um grupo que poderá viajar para a Itália para fazer o seu trabalho lá, né? Com emprego arrumado, com a sua carteira, com o seu contrato de trabalho. Se for descendente de italiano, já o contrato de trabalho é por tempo indeterminado. Se for descendente, haverá uma ajuda para fazer a sua cidadania lá, com o endereço. São 3 meses de aluguel para que as pessoas se adaptem lá. As pessoas que não são descendentes de italiano também estão ali, mas terão o contrato a tempo indeterminado, a tempo determinado, desculpe. No campo cultural, a visita do nosso cônsul aqui já despontou para nós algumas possibilidades muito grandes. Eu digo e disse a ele e confirmo aqui com vocês. Nós temos 2.000 alunos da rede estadual, da rede municipal em Santa Teresa, fazendo 2 aulas semanais de italiano, ok? Existe um acordo com a prefeitura para isso. Porém, a nossa coordenação, que ganha muitíssimo pouco, em torno de R$ 1.000, R$ 1.100, ela corre o risco agora que ela não tem mais essa cobertura econômica salarial para poder coordenar os cursos e coordenar os professores, porque nós temos o interior e mais o interior ainda.
Então, como é que eu, num TDE, posso desenvolver essas atividades? Olha, existe um incentivo do governo italiano muito grande. Eu vi há tempos atrás, são 130, em torno de 130, não sei, Silvia, se você viu isso, em torno de 130 milhões destinados a isso. Então, o que um TDE faz? Bom, temos o projeto da escola, temos o projeto do intercâmbio, e é assim que a gente tem que trabalhar, porque senão você não consegue fazer essa integração. É fazendo essa promoção que nós vamos fazer a integração. O ensino da língua, eu considero muitíssimo importante, e muito importante quando a criança está assim, ainda no ensino elementar, que são 7 anos de ensino da língua, são 2.000 alunos. Corre um risco de perder, não tem dinheiro para o material escolar. Então, nós já vamos emergencialmente fazer um projeto para que esse material possa vir. Já é ordem do cônsul do Rio de Janeiro que a gente faça essa coisa em emergência. Existe, já passei, Peron? Já tá os dois? Quase no dobro. O dobro? Nossa, desculpa então, viu? É que eu sou muito empolgada com isso, eu fico meio fora da realidade. Desculpa aí, viu? Tudo bem. Não, como disse inicialmente, a intenção não é... Nós vamos tentar manter um pouco de igualdade só, né? Bom, agora, para fazer a pergunta, o Tadoni, por favor. Para quem, Tadoni? A Ana Maria me lembra um pouco o livro do Lima Barreto, Os Brusundangas. Ela é uma jovem nefelibata. Ela sonha muito, ela caminha nas nuvens do TDE. É verdade. Eu passo 24 horas pensando qual projeto que eu posso fazer. Tá certo. Okay. Temos que sonhar, vamos adiante. Eu queria aproveito, já que estamos de Espírito Santo para Espírito Santo, fazer uma pergunta ao caro Silmar. Silmar é uma pessoa dedicada aí à história da imigração, algo que também me é muito caro, né? E muito importante. O trabalho que ele faz lá no Espírito Santo é muito, muito legal, muito bonito. E ouvi a entrevista dele sobre a questão de unificar essas bases de dados de imigrantes italianos que chegaram no Brasil, né? E eu acho uma ideia muito interessante e eu acredito que, como TDE, nós possamos colaborar para isso, talvez até juntando com os colegas da Argentina, visto que também existe uma boa troca imigratória entre os dois países e fazer aí uma frente para que a gente possa criar algum nexo com relação a isso. Então, eu queria que ele, talvez aqui no debate, contasse um pouco a experiência dele, brevemente, que é longa, como é que ele vai resumir isso em poucos segundos, e sobre essa ideia dele, como é que ele gostaria de realizá-la. Obrigado, Tadoni, pela pergunta. Eu vou tentar cumprir o prazo aqui de 2 minutos, embora muitos tenham passado desse prazo aí e falado bastante, mas assim, reduzindo, né, nós temos um projeto aqui no Arquivo Público que virou uma referência, o projeto Imigrantes do Espírito Santo. Ele tem uma metodologia diferenciada dos outros e muito bem, é um trabalho apurado de pesquisa, e as pessoas, ela existe desde 1995, né? Não é apenas digitar as listas, mas é uma construção de cada imigrante ali, na medida que a documentação vem chegando, numa interatividade com os descendentes, né? Os familiares ajudam com essas informações, fornecendo certidões, fornecendo fotografias, e ajudam na história dos seus antepassados. Eu acho muito pertinente sua pergunta, Tadoni, porque assim, eu acho que os descendentes, né, o primeiro passo, né, para a cultura italiana, eu acho, né, para iniciar a pesquisa histórica é pela sua própria história, a história da família, né? Então, assim, quando as pessoas elas encontram uma referência, elas encontram na internet ou nos arquivos a disponibilidade dessas informações, né, ela já começa a traçar o seu perfil, fazer sua genealogia, né, um assunto que você domina tanto também, né, a gente vê aí nas redes sociais, né, e assim, a partir da construção da história familiar, também a nossa construção da nossa história pessoal, e é o primeiro passo, realmente, os arquivos
é o primeiro passo para as pessoas não para ir para buscar a cidadania italiana, né? O Arquivo Espírito Santo virou referência nisso, e também outros arquivos do Paraná, do Rio Grande do Sul, o Arquivo Nacional, né, São Paulo, e é o primeiro passo ali, e se ele for bem atendido, se ele encontrar informação bem organizada, ele consegue avançar, ele consegue ter sucesso na sua busca, né? E eu acho que os passos seguintes, né, nessa proposta, ali, eu já venho conversando ali com Minas Gerais, eu tive a oportunidade do Ponte de Cultura junto com a Silvia, com a Juzi, eu já participei de seminários lá discutindo esse assunto, de trabalhar também em Minas Gerais o mesmo trabalho que nós fizemos aqui, e já entrei em contato com o diretor do Arquivo de São Paulo, que já foi professor aqui na universidade nossa também, o Tiago. Entrei em contato com a diretora do Arquivo de Minas Gerais, para a gente iniciar aí um assunto, para a gente unificar esses arquivos, né? Ou seja, a gente vai fazer um hot site, né? Vamos convidar também o Arquivo Nacional, o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina, dos estados onde tem mais registros de imigrantes. E vamos criar um hot site para que as pessoas que querem entrar e pesquisar, por exemplo, família Sartori, digite lá, vai aparecer referências em São Paulo, no Espírito Santo, e em todos os lugares, inclusive se interconectarem com os parentes que existem em outros estados. Então, assim, é de fundamental importância essa organização dos acervos, né? Sempre foi o primeiro passo para as pessoas buscarem as informações, construir a história da família e cidadania italiana. Tem um sonho ainda maior, né, que além de unificar esse em um hot site, eu acho que é buscar ajuda também na Itália, de universidades e dos pesquisadores genealogistas, a gente construir esse hot site com a participação dos descendentes, que eles possam ajudar ali, inserir informações, construir árvore genealógica e realmente participar ativamente, fazendo a sua cidadania, construindo a sua própria história. Então, essa é a nossa contribuição nesse lado, inclusive com publicações de livros, né, e outras pesquisas e diversos outros projetos que não cabe aqui colocar, porque eu já acho que já extrapolei meu tempo também. Obrigado aí pela oportunidade. Mas fica aí a terceira coincidência, Silmara. É você agora quem pergunta. Para quem? Acho que eu vou distribuir aqui a pergunta, acho que eu devolvo, né, a pergunta ao Tadoni, né? Perguntar assim para o Tadoni, qual a sua assim, proposta no sentido assim, de fortalecer o CIGIE, o fortalecimento do COMITES, né? Que você teria assim, de proposta para apresentar junto ao governo italiano, para debater junto ao governo italiano? O que vocês fariam, assim, primeiramente? Eu vejo o CIGIE muito frágil, né? A gente tem uma expectativa muito grande, as pessoas estão criando uma expectativa muito grande nessas eleições. Nós teremos 4 representantes, né? E a gente cria uma expectativa também dos nossos parlamentares, e a gente sabe que existe, assim, um poder muito reduzido, o CIGIE ele não consegue dar o retorno que a comunidade realmente precisa, né? Em função, né, dessa limitação, por ser apenas uma entidade, um órgão consultivo, né? Que você tem, que ideia você tem aí, se eleito, para assim, fortalecer essas representações, tanto o COMITES quanto o CIGIE? Eu acredito que, inicialmente, né, quando, sobretudo, nós, né, Walter e Silvia já tiveram essa experiência, mas no meu caso e de nós outros aí não temos essa experiência. Eu acredito que inicialmente é um momento de aprendizado e não creio que seja o caso de elucubrar exageradamente sobre o que nós podíamos fazer, porque acho que o primeiro momento é verificar o que já foi feito e se isso pode ser retomado, porque muitas vezes as ideias estão ali e elas exigem talvez um trabalho político para que se faça uma pressão de que aquelas boas bases sejam de alguma forma aproveitadas. Eu acho que não cabe reinventar a roda mais uma vez, porque foi feito um trabalho, e é um trabalho que eu considero louvável, de base, né? Então, eu acredito que, inicialmente, é conhecer isso, estudar, ir a fundo, eventualmente apresentar algum outro tipo de proposta, mas existe um trabalho precedente que não pode ser esquecido, porque, primeiro, que seria um desperdício de recursos humanos do Estado e um desrespeito da história daqueles que já trabalharam para propor aquilo. Então, eu acredito que, com relação a essa potencialização do TGE,
cabe verificar aquilo que já foi apresentado e fazer a pressão política para que isso possa ir adiante, né? E nós sabemos todos aqui que tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, porque nós vamos com garra, vamos com vontade, só que estar lá é diferente. Eu sei, fui presidente de Comet 6 anos e meio, sei como não é fácil, né? Então, em alguns momentos você tem mais facilidade, porque tem pessoas que te ajudam, às vezes não. Então, muitas coisas poderiam ser feitas, não foram, mas a realidade nua, bruta, crua é diferente. De qualquer maneira, não faltará, e acredito que esse é um desejo de todos nós, a vontade de fazer com que o TDE e os comitês tenham, obviamente, um papel preponderante e propor ideias novas e reavivar aquelas que já foram apresentadas antes. Da minha parte, como conselheiro, o que eu faria é algo que eu já faço hoje, mas faria ainda com mais ênfase, que é ser uma pessoa insistente, combativa, ir atrás. Então, muitas vezes as pessoas entram em contato comigo com relação a problemas que há no consulado A, B, C, D, e eu não posso intervir porque eu era presidente de um comitê. Na minha área, eu fiz o que estava ao meu alcance, com modéstia à parte muito bem, do qual eu me orgulho muito. Mas muitas vezes eu não podia fazer uma intervenção, porque um problema em Brasília, ou um problema em Curitiba, então nem sempre era possível fazer algo, embora eu tentasse passar. No caso do Walter, eu passava e eu sei que ele fazia, e aconteceu várias vezes, né? Em outros casos, nem tanto. Então, do ponto de vista do conselheiro, eu acho que ele tem essa possibilidade, embora também nós saibamos que nem sempre isso é bem-vindo e nem sempre é escutado. Mas, de qualquer maneira, acredito ter respondido sua pergunta com relação à estrutura do TDE. Acho que para nós, sobretudo os novatos, aprender, ler e tentar verificar se aquilo que já foi apresentado não pode ser pressionado em respeito ao que já foi feito. Ok, chegamos então a Ana Maria Cani para a pergunta. Para quem, Maria? Silvia, é um universo muito masculino, né? Nós estamos em 6, aqui são 2 mulheres. Então, eu vou perguntar para você. Bom, tem uma questão aqui que foi levantada, inclusive a semana passada, que é a questão da solicitação da opzione per la cittadinanza italiana dos descendentes trentinos, né? Foi abril em 2000, fechou em as regras demoraram muito, quase 2 anos, para serem colocadas em ação, para como que vai receber, como será o documento. Foram quase 2 anos, só para fazer a regulamentação. Depois, abril, fechou em 2005, como houve uma reclamação muito grande de que aquele prazo não tinha sido muito exíguo, não é? Então, reabriu em 2005 e fechou em 2010, ok? Bom, e aí, como é que ficou? Até hoje, famílias inteiras que solicitaram as suas cidadanias, as suas opções pela cidadania italiana, de norte a sul do país, sequer receberam qualquer comunicação dessa comissão responsável por analisar e encaminhar as decisões a respeito da cidadania trentina. Eu coloquei no grupo, naquela ocasião, porque aqui em nível mais elementar, aqui, enquanto o TDE, já estava pensando no seguinte, né? Temos que nos reunir e dar um andamento a qualquer coisa. Vamos fazer uma difida? É possível? Ela é coletiva? Ela vai ser o TDE, pode fazer em nome de todos os descendentes que pediram? Alguma coisa tem que ser feita, não é? Nós temos que questionar, nós temos que perguntar, porque 2010 nós estamos em 2022. É muito tempo. Então, Silvia, responde para mim uma coisa. Alguma coisa o TDE já encaminhou, já fez? E em se tratando de ser eleita, eu não tenho dúvida de que faria isso, não é? Em sendo eleita com o TDE, e você como representante já, se alguma coisa foi feita nesse sentido, e se foi feita e não teve
retorno, como é que o TDE, daqui para frente, pode encaminhar a questão dos trentinos? Bom, na verdade, Ana, o que acontece? Como eu falei, né, desde o começo, esse assunto foi trazido para debate, eu mesma, né, quis que colocássemos um adendo naquela proposta, falando da reabertura desse prazo, pois sabemos da reclamação, e, em especial, eu acredito que a maior comunidade trentina fora da Itália está no Brasil, né? Então, a gente tem esse legado, e a gente tem uma situação muito complexa, devido ao fato que a regione, né, é uma regione a statuto speciale, então ela não segue a legislação normal, né, do resto da Itália. Ela tem uma regra bem definida para essa questão da cidadania, então, mesmo que a gente conseguisse alterar a legislação italiana, talvez não contemplaria os trentinos. Então, é uma questão muito peculiar, e houve uma falta, uma ausência mesmo dos trentinos dentro do TDE, e devido ao fato que durante mais de 12 anos o TDE não conseguiu realizar a Assembleia Stato-Regioni, a Statuto Speciale, Provincia Autonoma, etc. Então, o que acontece? Somente esse ano, depois de 12 anos, aliás, em dezembro, né, final do ano passado, foi feita uma reunião nesse sentido, porém não houve a presença de ninguém da província de Trentino, ninguém de Trento compareceu, assim como não compareceram os piemonteses. Eu sou piemontesa, reclamei o microfone, a ausência da maioria das regiões. Então, é preciso que as regiões readquiram a consciência de que o TDE é um interlocutor válido, porque hoje as regiões não seguem nada do que é definido pelo Ministério degli Esteri para os italianos no exterior. Então, foi uma primeira tentativa, participaram 5 ou 6 regiões apenas, né? A ideia é que possa ser reforçada essa participação das regiões nas assembleias do TDE, para que a gente possa efetivamente ter um interlocutor, porque até o momento, mesmo convidados, mesmo convocados, não compareceram, assim como não compareceram a maioria dos parlamentares eleitos no exterior, na maioria das assembleias. Então, isso enfraquece o TDE. Deve haver uma maior participação e um fortalecimento mútuo para resolver os problemas. Se apenas um lado quer a resolução do problema e o outro lado não quer sequer dialogar, é difícil resolver um problema. Então, como você falou, aí a difida já é uma questão legal, né? A gente poderia estar acionando na justiça uma obrigatoriedade de posicionamento. Porque tem pessoas aí que estão há 12 anos na fila, os consulados também não têm informação para dar. Então, os trentinos deveriam, inclusive, através das suas associações, que no Brasil são muitas e são fortes, né, entrar nessa discussão um pouco mais, como disseram antes, né, de maneira mais incisiva, mais agressiva, porque se trabalharmos individualmente, cada um para um lado, nós não vamos conseguir. É preciso, então, unir comitês, TDE, associações, e também lá pedir ajuda para a região, aliás, desculpe, para a província, para que eles realmente se abram ao diálogo para encontrarmos juntos uma solução que possa atender a todos, porque desse jeito não funciona, né? Realmente é um absurdo do absurdo. Como disse o Tadone antes, tenho vergonha de dizer que a Itália, com a história milenar, com a legislação complexa que ela tem, não consiga resolver um problema como esse. É incrível. Nós agora passamos para a fase final do nosso debate, que é as considerações finais de cada candidato. E, seguindo a ordem inversa agora, ficamos ainda na área das mulheres. Então, começa a Ana Maria Cani, fazendo as suas considerações finais com 1 minuto e meio de tempo. Logo no início, eu coloquei a minha questão, não é? A minha história aqui, de nunca ter me candidatado, mas ter acompanhado toda a movimentação dos italianos, não é? Foi muito interessante, porque também sempre apoiei e lancei candidaturas, apoiei para que fossem eleitos no TDE, no comités,
quando tivemos aqui a troca de cônsul e que nós tivemos a oportunidade de fazer uma indicação, estudar os nomes e tudo mais. E a minha candidatura veio agora, depois de tanto tempo, mas assim, bem madura, bem tranquila, não é? Eu me sinto muito tranquila em relação a pensar as questões e como encaminhá-las. Quando eu falo assim, dessa forma, é porque, às vezes, o meu pensamento já está lá na frente, não é? Então, o que eu penso o tempo todo? Eu tenho uma função, fui a pessoa mais votada aqui das duas chapas, não é? E as pessoas confiaram em mim, eu tenho, por obrigação, desenvolver um bom trabalho, né? É uma obrigação. Cumprir o estatuto do Comites é uma obrigação da gente que é eleito, não é? Procurar as soluções é uma obrigação nossa. Defender a causa dos trentinos, da língua, das associações, dos arquivos históricos, é uma iniciativa que nós temos que ter. É quando você tem o zelo por aquilo que você foi eleito para tal. Então, a minha candidatura ao TDE veio também nesse sentido. Penso que pode ser a hora de apresentar a minha candidatura. Tenho a experiência, o conhecimento, eu não tenho receio, não tenho medo, sei da luta das mulheres, sei dos problemas enfrentados pelos consulados, porque nós passamos em 3, 4 consulados no Espírito Santo, para poder a gente chegar onde a gente está. Não é uma situação boa hoje para nós, mas é uma situação que conseguimos, não é? Então, me sinto preparada, espero que as pessoas depositem a confiança em mim, junto com todas as mulheres do TDE, mas não isolando os homens. Nós vamos para a luta mesmo, estou sempre preparada para a batalha. Obrigado, Ana Maria. Agora, então, para as considerações finais, o Silmar Franceschetto. Primeiramente, agradecer pela participação de todos. Eu aprendo muito com todos que conhecem a experiência, né? Somos todos voluntários, é bom sempre dizer. E eu coloco aqui minha candidatura exatamente para trazer ao debate algo que eu acho assim, de fundamental importância, reforçar as nossas representações a partir do fortalecimento da nossa base. Se a gente não fortalecer a nossa base, as associações, os patronatos, as entidades, câmaras de comércio, representação dos empresários, enfim, todas as escolas de língua, né, que é a nossa base aqui, se a gente não articular, a gente não tem chance de avançar, de dar suporte ao CGE, de dar suporte aos comités. A gente tem que trabalhar nessa integração. O resto é ficar dando murro em ponta de faca, ficar debatendo questões na Itália com os parlamentares, e a gente não consegue avançar. A gente precisa demonstrar realmente que a gente tem força por meio da nossa organização. Foi assim que a gente avançou aqui no Espírito Santo, nessa experiência exitosa, numa parceria que a gente não conseguiria sozinho se não fosse uma parceria junto com Santa Catarina e com outros estados. Então, é dessa forma que eu quero trabalhar com Minas Gerais, com Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados, né? Pernambuco. Nós temos lá descendentes em Rondônia que precisam do nosso apoio, né? No Acre, no Amazonas, no Pará, né? Descendentes de capixabas que estão lá no Maranhão, ou seja, em todos os estados do Brasil. A gente tem que pensar nesse conjunto, né? Replicar as experiências boas que a gente tem nos consulados, como os mutirões para o passaporte aqui. Então, a gente pode estar fazendo isso, discutindo isso em todos os estados. Então, eu quero trabalhar nesse sentido, reforçando a nossa base em prol do CGE mais forte, em prol de um comités muito mais forte. Muito obrigado. Grazie tante e grazie a tutti. Obrigado. Tadoni, com a palavra, as considerações finais. Bom, inicialmente agradeço ao Peron aí pela oportunidade do debate, agradeço aos colegas que estiveram aqui, mando um abraço aos colegas que não puderam comparecer devido a compromissos anteriores. De qualquer maneira, eles têm aí as suas entrevistas gravadas e seu histórico, né, cada um dos três, então queria fazer essa justiça também com eles que não puderam estar aqui, mas garantir aquelas pessoas que estão vendo que eles não estão porque não puderam e não porque não quiseram. Tá? Da minha parte, com relação a estar no TDE,
fazer um trabalho que eu, de alguma forma, já exerço, de tentar captar as necessidades da comunidade em geral e tentar levá-las adiante, e acredito que um conselheiro do TGE, como ele pode representar uma comunidade no país todo, né, de todos os italo-brasileiros, eu acredito que seja um bom veículo dessas reivindicações, né? Então, as pessoas que me conhecem pouco podem pesquisar aí, até na própria revista Insieme, sobre a história de luta aí com relação a esses temas ligados à comunidade, e não deixarei de combater o bom combate, obviamente, dentro do respeito, da urbanidade, da civilidade, né? Mas é importante, muitas vezes, fazer nossa voz ser ouvida com relação a algumas situações que acontecem nos consulados, como o colega Pasquale Perrini disse, que ele mesmo ficou esterrefato, né, como se diz em italiano, com relação a essas situações. Então, vamos à luta, uma luta que eu já havia falado em Curitiba muitos anos atrás, vogliamo la guerra, e obviamente é uma guerra, é uma metáfora, né, não é uma guerra real, com relação à defesa desses interesses da comunidade, e estar sempre à disposição dos cidadãos, de todos os cidadãos que queiram entrar em contato, e que nós possamos filtrar essas necessidades, e fazer uma representança vera, né? Ou seja, uma representação que seja das pessoas, com contato com os comitês. Então, isso é o que me move nesse momento. Acredito que amadureci uma boa experiência nesse campo para que possa servir e ser de utilidade a toda a comunidade italo-brasileira. Obrigado, Tadone. Com as considerações finais agora, o Perrini, por favor. Obrigado, signor Peron. Io devo premettere che questo ultimo atto di questa campagna è per me una grande soddisfazione, perché mi sento in casa, me siento de ter conocido personas con que muchas cosas irán a nacer, mas me siento también que el gobierno italiano no está respetando los ídolos brasileiros. Nós somos los administrados, no somos los súbditos. El gobierno italiano non sta al nostro comando aqui, sta al nostro serviço. Temos que reequilibrar esta situação. Por quê? Porque a comunidade ítalo-brasileira está começando a pensar que o governo italiano não gosta de nós. Talvez não seja assim. Temos que trabalhar muito para os laços que sejam tais para permitir que nós todos entendemos que não há italianos de lá e italianos de aqui. Io non mudei de barricata passando dall'Italia ao Brasil. E isso a Itália deve entender. O que fazer para fazer isso? Fiscalizar, pretender, questionar, denunciar, se é o caso. E se não basta, até acionar a justiça, mas sem medo de pessoas importantes, sem medo de pessoas que se acham na possibilidade de decidir ou menos quando e se nós podemos nos sentir em casa dentro do território dos nossos consulados, me permitam, e, portanto, temos que participar da legislação, temos que participar do processo legislativo na Itália. Por isso, temos que enviar ao CGIE, que conhece estes mecanismos, o processo legislativo, os mecanismos administrativos, os mecanismos burocráticos, funcionais, organizacionais. Por quê? Porque é com estes armas
que temos a possibilidade de criar aquele laço verdadeiro que nos faça sentir que aquelas pessoas que estão lá na Itália são nossos irmãos, exatamente como todos aqueles que estão aqui. E é por isso que eu tentarei de trabalhar se receber a honra, desculpe, os muitos erros de português que ainda não domino como deveria, se vou receber a honra de participar dos trabalhos do CGE. Agradeço muito. Seu português está muito bom, Perrini, não se preocupe. A Silvia agora com as considerações finais. Piora tudo. Muito obrigada por ter nos oferecido essa oportunidade de estarmos nos colocando aqui. Meu recado final é o seguinte, né? Eu acho que ainda há muito a ser feito. O TGE, ele trabalha por comissões. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa comissão dedicada às novas gerações e realizei, junto com o grupo, o Encontro Jovem, porque acredito na renovação, acredito que seja importante a gente criar portas abertas para que novas ideias sejam advindas através dos jovens. Então, acreditei e lutei por isso durante anos, e no TGE você pode participar apenas de uma comissão temática, e participei da comissão do continente, né? Então, da América Latina. E aí eu queria reportar aqui que, realmente, naquela ocasião, a gente trabalha os problemas de toda a América Latina, e devo dizer que há uma situação muito complexa ali também, que é difícil de realizar os trabalhos, porque há uma predominância de outros países, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade de nos colocarmos. Então, eu estou muito feliz que agora serão 4 os representantes do Brasil, porque na hora de votar e definir determinadas coisas, ou registrar documentos com a vontade de todos, defendendo as necessidades dos cidadãos de cada país, tem sido muito difícil o Brasil colocar suas ideias ali. Então, para isso, a gente precisa ter uma luta mais coesa, e por isso convoco todos os que estão aqui, os comitês, as associações, a trabalharmos mais juntos. Nós tivemos a pandemia, tivemos muitas dificuldades, tivemos comitês pouco ativos, né, no último mandato, então essa interação foi difícil. Tivemos intercomitês que começou em rodízio para dar espaço a todos os comitês, e no final esse rodízio não evoluiu, acabou ficando, né, muito restrito, e aí foram tentadas muitas ações. Eu acho que agora nós temos uma maturidade diferente, tem muita gente aí que tem ideias boas e vão fortalecer essa união. Acho que temos o potencial de fazer um trabalho muito mais forte, muito mais unido, né? Então, eu espero realmente que a gente consiga conquistar um espaço maior através dessa consciência maior que todos nós temos em busca da resolução dos problemas. Tendo todos o desejo de trabalhar na mesma direção, tirando um pouco das vaidades pessoais, dos interesses que sempre houveram e tudo mais, eu acho que a gente pode conseguir muito mais. Então, eu espero que esse novo TGE, com os novos comitês que a gente tem agora, a gente possa, inclusive, ajudar mais as associações a se fortalecerem, né? Instituir mais aí todas as reivindicações que a gente tem, porque temos uma força a mais, uma força nova e uma voz mais alta. Então, eu espero que juntos a gente possa fazer isso. Se não terei a honra, desejo a todos o maior sucesso, espero estar junto com vocês, mas eu acho que temos todos muito capacitados aí, preparados, então eu tenho certeza de que teremos um TGE forte, capaz de conduzir um bom trabalho. Muito obrigada, Peron. Obrigado, Silvia. Uma palavra, Walter, agora, considerações finais. Obrigado, Peron, obrigado a todos os amigos aí. Posso usar os mesmos 3 minutos e 49 da Silvia? Bem, evidentemente que todos nós, acredito, temos competência, temos qualidade, temos condições
de fazermos um bom trabalho no TDE. Eu só me preocupo um pouquinho, às vezes, porque talvez até pela falta do conhecimento lá de dentro, como tem a Silvia, como tenho eu, algumas propostas elas extrapolam aquilo que nós poderemos fazer e que certamente não faremos e que depois será uma decepção até para o próprio eleito. Mas isto não quer dizer que falte competência, que falte vontade para qualquer um dos candidatos que for eleito aqui. Eu quero, mais uma vez, colocar à disposição da comunidade italiana, ítalo-brasileira, para esse seleto colégio eleitoral que estará em Brasília, né, das associações e dos comitês, o meu nome, repito, com um pouco de prepotência, que tenho experiência, que tenho conhecimento, que tenho ainda a juventude e a vontade de estar lá para fazer algumas coisas que a gente deve e pode fazer. Digo a Ana com muita franqueza que a questão da prorrogação das leis dos Trentino, eu fui pessoalmente no gabinete do senador Pera, Silvia sabe disso, Tadoni sabe disso, e pedi que fosse incluída a Lei 379 no decreto mili-prórroga. Claro, recebendo o feedback, né, o output das associações trentinas que se manifestaram, mas tinha que dizer para alguém, olha, por favor, façam alguma coisa vocês aí do TDE. Então, fomos lá. Eu quero mostrar aqui um documento feito por mim em 2018 ao governador de Santa Catarina, onde eu peço, por favor, que se instale, que nos ajude a instalar o Sportello lá em Florianópolis, que não saiu. Então, muitas vezes, não é falta de luta, não é falta de vontade, às vezes, falta de encontrar um interlocutor válido, né? Eu tenho um exemplo aqui, que eu renunciei à presidência do Comics, atual Comics, quer dizer, o anterior, né, que foi... terminou aí o mandato em dezembro, eu renunciei quando eu era presidente, fui presidente por tantos anos do Comics, e renunciei por quê? Porque a minha interlocução não era válida. O cônsul da época não nos ouvia, e eu me senti extremamente, assim, como se diz, frustrado de não poder levar a ele aquelas situações que nós precisávamos. Então, isso não pode acontecer. E isso que nós temos, a Silvia disse uma coisa correta, tem que ter a união, somos agora 4, não importa quem será eleito, tem que ter a união desses 4, né, que vão lá com a mesma direção, com a mesma voz, não é porque a Silvia faz uma moção que eu não vou assinar porque não quero que ela apareça, pelo contrário, né, ela beneficiando a nossa coletividade, não tem que ter este conceito. Então, eu quero pedir, inclusive a esses candidatos, já que eles podem votar em 3, que, além deles, dê um voto para mim. Seguramente nós seremos bem unidos lá na TGE e tenho certeza que a minha experiência vai estar a favor de vocês e eu estarei disponível e disposto a dar tudo aquilo que eu puder em benefício da nossa coletividade, mas com a união de cada um de vocês. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum, assim como eu tenho dito aqui nessa campanha, que uma circunscrição sozinha, não pense que vai eleger alguém. Porque eu só represento o Paraná, ou só represento Santa Catarina, ou só represento o Rio Grande do Sul. Não. Nós vamos fazer as uniões porque elas são necessárias para esse momento. Mas, após as eleições, nós seremos um colegiado pequeno, de 4 membros, mas que temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo e a mesma obrigação com a nossa coletividade. Agradeço o alto nível desse debate, foi excelente, perguntas pertinentes, e tenho a certeza que vocês têm a competência para estar onde estão. Meu grande abraço para vocês, nos veremos em Brasília, quem sabe a gente possa festejar junto. Caros candidatos, eu lamentando, mas ao mesmo tempo compreendendo aí as ausências, eu devo confessar que eu também estou feliz com esse debate, foi alto nível. Eu diria que nós precisaríamos reivindicar mais vagas nesse CGIE para o Brasil. As perguntas dos candidatos, essa forma que escolhemos, também demonstra, não só as respostas, mas as perguntas também demonstram exatamente a sintonia dos candidatos com os nossos problemas, né? E agora a preocupação são os nossos
eleitores, né? O critério vai ser dos eleitores. Torcemos para que eles sejam eliminados e escolham os melhores. Agradeço a todos os que se manifestaram aí, a Silvia, o Tadone, o Perrini, a Ana, o Walter, né, o Francisco. Obrigado a todos. Essas manifestações pela defesa do trabalho da imprensa na cobertura desses eventos que geralmente a gente sofre um pouco para colocar fotografia no ar, sabe? A gente não é muito bem entendido em algumas áreas da comunidade diplomática, etc. e tal. E nós só queremos trabalhar, mostrar exatamente, dar ressonância para o trabalho de vocês, que o nosso também é, de certa forma, ativo também, né? E me uno a vocês nessa empreitada. E agradeço a presença de todos.